Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Vamos Falar de RD da Associação Águia Morena de Redução de Danos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esta é uma das iniciativas do projeto Comunicação, Informação e Prevenção ao HIV/AIDS e ao uso abusivo de álcool e outras drogas com apoio do Fundo Positivo. Eu sou Leandro Lindner e nossos convidados de hoje são Angélica Comis, psicóloga clínica, mestre em ciências, coordenadora de advocacy do Centro de Convivência Edley de São Paulo. Tudo bem, Angélica? Obrigado aí pela participação. Olá a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui. Quero agradecer muito o convite e estamos aqui para o que der e vier. Obrigado. Também está conosco o Bruno Logan, psicólogo, conselheiro do Conselho Estadual de Política sobre Drogas São Paulo, CONED, representando a Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos, REDUC, e comunicador do canal RD com Logan. Tudo bem, Bruno? Grato por estar aqui também. Olá, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, gente que está escutando aí, galera? Tudo bom? Maria Angélica, muito bom estar aqui com você também. E é isso, vamos trocando. Então, o tema de hoje são os desafios atuais da redução de danos, né? A estratégia de redução de danos no Brasil, que recentemente completou 30 anos de presença nas políticas públicas, passou por uma fase de ganho de visibilidade e combate, uma fase de ampliação de ações e presença, e hoje vive uma série de dificuldades, de sustentação, de desprestígio dos gestores federais e de diminuição das ações, se comparado às existentes no início dos anos 2000. Angélica, como que você avalia o atual momento de RD no Brasil? Tanto de ações localizadas e algumas gestões públicas que ainda desenvolvem algumas atividades, quanto da resistência da sociedade civil? Olha só, Leandro, a gente está num momento bastante complexo. Primeiro que, atualmente, a gente tem vivenciado a criminalização de redutores de danos, mesmo a gente sabendo que a nossa Constituição, né, o artigo 196, mantém ali e preconiza o nosso trabalho. A gente tem vivenciado situações muito complexas e, principalmente, falando aqui, né, do Centro de Convivência de Lei, daqui de São Paulo, a gente tem sido bastante enquadrado pela polícia quando a gente está em campo fazendo nosso trabalho. A gente tem sido criminalizado pelos moradores da região central, né, que querem sumir, né, com as pessoas usuárias de drogas ali da região. Mas, para além disso, eu acho que a gente está num momento muito difícil e delicado. No entanto, o que eu tenho percebido é que entre as pessoas, principalmente universitários, pessoal mais jovem, que a redução de danos tem sido algo bastante interessante e bastante sido procurado pelas pessoas no intuito de garantir o seu direito de ser usuário e usuária de substâncias psicoativas e também de garantir mudanças nas políticas públicas. Então, o contexto, né, principalmente o contexto político, ele é bastante complicado, mas a gente tem conseguido trabalhar na resistência. E aí, quando eu digo resistência, é porque a gente tem inúmeros parceiros e parceiras que têm atuado junto, né, e inclusive feito um advocacy, né, tentando garantir uma incidência política nas políticas públicas. E um outro ponto que você citou, né, que é o de financiamento, como sustentar tudo isso, né? Atualmente a gente tem lidado com uma defasagem em relação aos financiamentos, né? E uma defasagem no sentido de, no começo dos anos 2000, havia um edital, o recurso era para 2 anos, e aquele recurso dava, né, para ser utilizado em 2 anos. Hoje, 22 anos depois, é o mesmo valor para que a gente faça as mesmas atividades com a mesma frequência, né? Então, dessa maneira, a gente tem tido muita dificuldade de manter a frequência e a quantidade de ações, e inclusive precisando de outras fontes de financiamento que normalmente vêm do exterior, né? Então, esse momento ele é delicado principalmente nesse sentido, né? Porque é difícil a gente garantir a nossa atuação com uma precarização do trabalho.
Parece que esse tema aí da questão do centro de São Paulo ele sempre volta quando é um período eleitoral, né? Essa semana eu vi várias notícias tratando dessa questão dos usuários que ficam na região do centro expandido, de soluções mágicas que sempre aparecem nessa época, né? Teve um dos candidatos que falou que ia simplesmente, ao final do mandato, ele ia terminar com essas 35 mil pessoas que moram na rua. Não disse como, né? Só disse que ia terminar. Esse é um tema sempre frequente, que sempre vai e volta. Um dos temas que tem aparecido também na mídia, Angélica, que chama atenção, é esse debate sobre o chamado sexo químico, né? O same-sex. Mesmo que essas discussões ainda elas sejam localizadas em uma determinada classe social, né? E talvez por isso mesmo que elas tenham ganhado essa visibilidade, né? Tem tido, inclusive, movimentações, mobilizações do setor público, né, da área de saúde, para tentar entender esse fenômeno, né? Como que você acha que essa prática ela pode ser um espaço também de redução de danos, né? Acha que existe possibilidade dessa interação? Totalmente, Leandro. A gente tem atuado muito próximo a esse contexto do sexo químico ou chemsex, porque a gente tem conviventes, né, do centro de convivência que tem essa prática e nesse sentido, a redução de danos ela tem total possibilidade de ser um caminho bastante importante para lidar com essas questões. Né? A gente tem tido ali usuários de metanfetamina injetável, e isso é um dado muito importante, porque há muitos anos a gente não via, né, nas nossas capitais o uso de injetáveis, né? E isso acendeu um alerta bem importante, porque dentro desse fenômeno que ocorre esse uso de substâncias atreladas às práticas sexuais, o que a gente tem percebido é que, além de ser uma prática ali, né, que muitas vezes pode acontecer o compartilhamento de seringas, e que pode haver transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, tem um outro ponto que eu acho que é fundamental, que você até citou, né, que é a classe social que faz uso dessa prática, né, que está dentro desse contexto, tem sido uma classe social com poder aquisitivo alto. Entretanto, o que tem deixado a gente bastante preocupada, é que esse fenômeno engloba a participação de pessoas que muitas vezes são profissionais do sexo e que estão sendo iniciadas nesse consumo do injetável. Então, é muito, muito complicado quando você tem uma pessoa com alto poder aquisitivo e que faz uso, né, de, por exemplo, metanfetamina injetável, mas que oferece ali para a pessoa que ela está pagando para ter relações sexuais, oferece a substância. Então, essa pessoa que já é vulnerabilizada, que é profissional do sexo, muitas vezes acaba querendo, né, e se colocando mais em risco para obter novamente a substância. E a redução de danos, ela tem como norte, né, as estratégias de diminuição e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, mas para além disso, né, a gente tem que olhar para essa interseccionalidade da desigualdade social, das questões estruturais que não foram alteradas no nosso país desde do início da redução de danos, né? E essa questão desse fenômeno que as pessoas acabam, principalmente esses profissionais do sexo, acabam se tornando descartáveis nesse contexto, porque a pessoa faz o uso, tem relações sexuais, é descartada para que outra pessoa que foi chamada pelo aplicativo chegue. Né? Então, a gente tem visto muito isso. Então, os danos psíquicos também relacionados a esse fenômeno e essa forma de utilização do sexo químico e das substâncias atreladas a ele tem trazido muita preocupação. Pode falar. Não, eu acho que você, no final da sua resposta, toca num ponto que é crucial, que eu queria puxar agora, que é a ideia desse binômio de encontro entre a redução de danos e a prevenção do HIV, né? Já há alguns anos o Brasil tem implementado essa questão de prevenção combinada, né? E a minha pergunta é justamente essa, assim, em relação aos usuários que o Edilei tem contato, né, pessoas com uso problemático de álcool e outras drogas, né, essa questão da prevenção combinada, ela tem sido efetiva? De que forma a sociedade civil, né, ela poderia atuar no sentido de mobilizar mais
para se ter mais acesso ao acolhimento, assistência e adesão? Qual é a sua avaliação disso? Olha, eu acho que a prevenção combinada é um conjunto de estratégias incrível, mas ainda acho que existem pessoas que estão em desvantagem de acesso a diferentes estratégias que estão presentes na prevenção combinada. Então, por exemplo, nem sempre uma pessoa que está em situação de rua vai ter acesso à PrEP, por exemplo. Né? Muitas vezes ela vai chegar no serviço, às vezes ainda sofre, né, preconceito em relação a ser uma pessoa em situação de rua. Então, eu entendo que a prevenção combinada é um conjunto incrível de estratégias que precisa ser muito mais visibilizada e precisa também ser muito mais acessada, né? Então, o que a gente percebe, e aí falando especificamente de um convivente nosso que é usuário de substâncias e mantém relações sexuais sem preservativo e tudo mais, ele teve uma situação em que desenvolveu algumas questões dermatológicas por conta do uso de metanfetamina e que quando chega num serviço especializado aí de HIV, AIDS e STs, as pessoas acham que ele estava infectado com monkeypox. E nesse momento ele sofre preconceito. Né? Não entra na fila, você está infectado. E na verdade ele não estava infectado com monkeypox, né, varíola, e eram feridinhas em decorrência do uso de metanfetamina. Então a gente percebe que os profissionais, apesar de todo o esforço, né, de formação, a gente percebe que o preconceito e algumas dificuldades de lidar com a população mais vulnerável ainda existe nos serviços. Né? Então, esse acesso, às vezes, ele é dificultado justamente por conta das pessoas que estão em mais alta vulnerabilidade. No entanto, eu acho que tem crescido a adesão, né? As pessoas têm procurado mais a PrEP, PEP e outras estratégias ali, né, de testagem, por exemplo, para sífilis, hepatites, mas eu acho que ainda a gente precisa de maior mobilização para que as pessoas acessem os serviços e esse conjunto de estratégias. Né? Tá fechado seu microfone. Ainda bem, a edição corta tudo isso depois. Não se preocupe, se você estiver aí falando e achar que não ficar bom, também pode começar, que depois tudo passa uma lima, tá? Então, se eu conversar um pouco com o Bruno também, a Angélica trouxe uma série de questões que são importantes na saúde pública para esse grupo, né? A questão do HIV/AIDS, do uso abusivo, da saúde mental. Eu queria colocar mais um elemento nisso, que é esse período pós-Covid que a gente está vivendo, que com certeza ele se complementa, né? Se interage com todas essas questões. Né? Como você vê, Bruno, assim, essa realidade, e quais os caminhos para que esses temas assim, tão complexos, né, possam integrar uma resposta efetiva, que possa abranger todas essas problemáticas da saúde pública? Então, Leandro, eu acho que boas coisas. A Maria Angélica, ela falou algo muito importante, que é a questão do estigma, né? Inclusive, acho que vou tocar nesse assunto algumas vezes aqui. É importante a gente lembrar que a redução de danos e o cuidado com o usuário de drogas ali associado à questão das ISTAs e tudo mais começa no Brasil em 89. E de lá para cá, algumas coisas assim continuam se reproduzindo, né? Por exemplo, a questão do estigma, a questão às vezes não de entender que uma coisa está associada à outra. É muito comum, a gente tem uma amiga em comum aqui, acho que todo mundo conhece ela, a Domânico, que fala muito de uma história de que quando houve ali a migração do uso de drogas injetáveis, né, aqui no Brasil, né, na década de final de 80, início de 90, da questão da droga injetável, né, que era a cocaína no caso, para o uso de crack, o governo ele simplesmente deixou de entender que existia uma ligação direta sobre a questão da AIDS, né, do HIV, com o uso de drogas e parou os financiamentos, né?
Obviamente, você consegue entender de uma forma prática que existe ali uma questão relacionada com os IST/AIDS, com troca de seringa, quando a droga era injetável, e quando passa a ser fumado o crack, não existia essa ligação direta, não se fazia essa ligação direta. O que foi descobrir depois que essas populações mais vulneráveis, sim, tinham uma incidência maior de contaminação, e aí acabou virando, né, um grupo focal para poder ser trabalhado. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Outro ponto importante é a descontinuidade. A Angélica, ela representa o Centro de Convivência de Lei, no qual onde eu comecei a trabalhar com usuários de drogas e redução de danos, e o EdLei é muito conhecido por ter conseguido ser uma das poucas ONGs que conseguiram se manter depois dessa falta de financiamento, né? E isso demonstra muito o quanto o governo não entende, não consegue compreender essa relação que tem do uso de drogas e as questões da IST/AIDS. Outra coisa importante por exemplo, eu faço parte, né, como você bem apresentou, do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. E como que eu também já fiz parte do COMUDA, né, do Conselho Municipal. E como esses conselhos, eles não possuem, por exemplo, uma cadeira específica para o usuário, não tem uma cadeira específica, existe ali cadeira, né, tanto para o governo quanto para a sociedade civil, mas você não tem uma cadeira específica para o usuário de drogas. Então, como que a gente vai pensar uma política pública sem a participação do usuário? E isso é fundamental, a gente precisa ter uma cadeira específica para o usuário, não só para a formulação da política pública, mas também para uma fiscalização, para avaliação e também execução do trabalho. Um dos pontos muito importantes, assim, que você pega lá atrás, no início da redução de danos no Brasil, em 89, inclusive hoje, assim, com algumas instituições pouquíssimas, infelizmente, o EdLei é um exemplo deles, que o usuário de drogas, ele também participa da execução do serviço, e isso é muito importante. Então, você vai fazer um trabalho ali entre os pares, né? O que você tem ali, uma linguagem, uma comunicação, uma troca de saberes com um sujeito que está inserido naquele contexto, e ele vai poder contribuir muito mais do que uma pessoa que está, tanto quanto, né? Mas ele vai ter uma visão de dentro que, às vezes, um profissional não tem, né? Estava dizendo que você já deu um gancho para a segunda pergunta que eu tinha para te fazer, né? Você, né, quando começou trabalhar com essa temática, né, de lei, faz muito tempo isso, né, me lembro. Então, ao longo dessa sua trajetória, assim, de tanto tempo, né, de tantas frentes de atuação, coisa e tal, o que você tira dessa aproximação com essa população de usuários de drogas, né? Você acha quais são as experiências que você acha que podem ser consideradas, assim, emblemáticas, que podem ser multiplicadas em relação a essas coisas que você está falando? Autocuidado, prevenção e adesão. Você sabe que tem uma história muito boa, que é o seguinte: eu não só comecei dentro do EdLei, como o meu primeiro trabalho com redução de danos, quem me contratou foi a Maria Angélica, que está aqui com a gente hoje. E eu comecei a trabalhar com redução de danos foi em março de 2012, quer dizer, tem uns 10 anos aí. E quando eu comecei a trabalhar no Respire, que é um projeto de redução de danos em contexto de festa, a gente fazia, eu comecei a ter porque eu já era militante antiproibicionista há anos antes de começar a trabalhar com isso, e eu tive assim um estalo, que foi eu, um psicólogo recém-formado, pensando assim, nossa, eu quero ajudar as pessoas, eu quero contribuir, tal. E aí, quando eu chego no Respire, eu percebo o seguinte, que o cuidado, ele não precisa ser exatamente uma troca técnica. Ele não precisa ser uma intervenção técnica. Eu não vou chegar para o sujeito e falar, fulaninho, faça isso. E o Respire foi um lugar assim onde eu aprendi muito, assim, e foi um lugar onde eu até tenho maravilhosas recordações que eu me liguei naquele espaço que o cuidado ele pode ser muito mais lúdico do que uma intervenção técnica. E aí, passando isso para um outro contexto, quando eu atuei no SAI Campos Elíseos, eu fazia um trabalho que era nos bares de São Paulo. Então, quando você ia intervir aqui numa sexta-feira, num sábado à noite, do lado dos bares que ficam próximos às universidades, ali tem do lado ali da rua do Mackenzie, que agora eu não vou me recordar o nome. Então, você vai fazer uma intervenção ali, você está com a sua sacolinha cheia de preservativo, com lubrificantes e tudo mais, você vai chegar no bar, a galera tá fazendo o quê ali? O cara tá ali bebendo cerveja, conversando com os amigos, o cara tá se divertindo.
E você não vai chegar pro cara, deixa eu falar aqui como é que faz, como é que usa um preservativo. Sabe como é que usa um preservativo? Você não vai chegar simplesmente assim, querendo passar a informação. O cara tá em um outro momento da vida ali. O que eu fazia? Eu chegava e contava piada, puxava uma cadeira, sentava junto. Eu tenho fotos maravilhosas de ensinando como que se usa um preservativo interno e um preservativo externo numa garrafa de cerveja. Então, assim, quando você senta e começa a colocar um preservativo feminino na boca da garrafa de cerveja vazia, a galera começa a rir, começa aquilo virar uma brincadeira. Então, acho que essas intervenções mais lúdicas, de uma forma mais tranquila e descontraída, elas são bastante interessantes. Tem uma discussão que eu fiz alguns tempos atrás com outra pessoa que eu sei que vocês conhecem, que é a Ana Lúcia Spiazzi. Eu falava para ela brincando assim, eu falei, Ana, sabe o que eu acho que tinha que ter? Eu acho que os preservativos, esses com sabores de menta, de chocolate e tudo mais, tinham que ser distribuídos pelo governo. Isso aí não é só para trabalhar, não é só para uma questão de fetiche, não. É uma questão que se você faz isso com o jovem, ele vai se interessar muito mais do que simplesmente colocar uns preservativos ali nos estandes dentro do metrô para a pessoa ir ali pegar, sabe? Enfim, eu acho que é isso. Vocês dois elencaram uma série de questões que são importantes da sociedade civil serem fortalecidas, assim, né? E você acha, Bruno, quais seriam os pontos neste momento que mais prioritários, né, de fortalecimento da sociedade civil, né, para que esse enfrentamento aí de HIV, de redução de danos, saúde mental, né, ele possa realmente ser efetivo e atingir essas populações em contexto de maior vulnerabilidade? Bom, a gente está passando por um momento, como bem a Angélica falou, muito difícil politicamente, né? Eu acho que a gente precisa reestabelecer algumas coisas, né? Uma delas é como que a gente produz a política, né? Como que a gente faz política, como que a sociedade civil pode contribuir, né? Eu havia falado que os usuários, né, as pessoas que fazem uso de substâncias, não tem uma cadeira ali no Conselho Estadual e no Conselho Municipal de Álcool e Drogas. E não dá nem para falar do Conselho Nacional, que foi completamente destituído, né? Ele agora virou uma patotinha, virou um grupo do Bolinha ali, onde a sociedade civil simplesmente não pode participar. E aí, isso desdobra em uma série de outras questões, como, por exemplo, a mudança de política de drogas, né? Olha só, eu não sei nem se eu poderia, mas eu vou falar assim mesmo, Osmar Terra, né? Uma pessoa que está conhecido como o negacionista da ciência, uma pessoa que negou a vacina, uma pessoa que fez campanha para remédios que não têm eficácia comprovada, que hoje todo mundo acha que é uma pessoa, um dos maiores propagadores de fake news sobre a pandemia, mas o que a sociedade não sabe que a gente que trabalha com usuários de drogas, com política de drogas, com redução de danos, a gente já conhece esse senhor há muitos anos. E a gente sabe que ele espalha fake news há muitos anos. E esse sujeito é a pessoa que reescreveu a alteração, né, que escreveu a alteração de política de drogas do Brasil, que é atual. Então imagina, olha que loucura que a gente vive. Então eu acho que primeiro a gente tem que pensar como que vai ser a participação do usuário, ele precisa estar implicado nisso. Nós precisamos rever a nossa política de drogas e aí ter em mente que não dá para ter uma política de drogas onde ela é estigmatizante, onde ela é moralista, onde ela não respeita os direitos humanos, né? E para além disso, a gente tem que pensar em questões sociais, né? Questões que incluem a questão da pobreza, do estigma, da discriminação, questões de desigualdade persistente de gênero, a questões socioeconômicas, porque tudo isso influencia a saúde do indivíduo, né? Tanto do indivíduo quanto da comunidade, enfim. Então, acho que a gente precisa repensar a nossa política de acesso, de cuidado, de participação social, para a gente ter algum impacto mais efetivo, né? E também uma melhoria do financiamento, como bem disse a Angélica, porque não dá para tirar a cartola não dá para tirar coelho da cartola, sendo que a gente não tem nem coelho nem cartola, né? Tá ótimo, Bruno. A relação de prioridades ela é imensa, né? À medida que a gente vai pensando, ela vai se somando, Então encerramos aqui esse episódio, né? Eu agradeço a participação de vocês, né? Deixo aberto, se vocês quiserem falar mais alguma coisa para se despedir.
Angélica? Eu quero falar assim algumas coisas. E, bom, primeiro agradecer muito pelo convite e dizer que foi uma delícia trocar esse papo com vocês. E lembrar, né, que a gente foi basicamente uma revolução quando a gente começa a fazer redução de danos no Brasil, né? No entanto, a gente conseguiu implementar diversas estratégias biomédicas, comportamentais, mas faltou ainda aquelas estratégias que envolvem as mudanças estruturais. Então, a diminuição do racismo, né, a diminuição da transfobia, a diminuição da desigualdade social. Então, eu acho que esses pontos, eles têm que estar muito no nosso radar, né? Porque quando a gente pensa nas mudanças das políticas de drogas, não adianta nada a gente ter incríveis serviços de redução de danos, sendo que a gente ainda tem as drogas proibidas, ilícitas, né, que colocam as pessoas mais em risco. Então, eu acho que uma das grandes mudanças também que seriam muito importantes é a regulamentação das substâncias psicoativas, principalmente para que a gente possa ter um pouco mais de controle. Não adianta o governo federal criar um sistema brasileiro de alerta de substâncias só baseada na redução da oferta, né? Porque a demanda existe, né? E aí, redução da demanda somente com a repressão, com o braço de segurança pública, não resolveu e nunca resolverá o problema relacionado ao uso de drogas. Agora, quando a gente trabalhar numa lógica em que tenha um menu amplo, né, de políticas públicas sobre álcool e outras drogas, por exemplo, ações como redução de danos, ações como construção de projeto terapêutico singular para as pessoas que querem ficar abstinentes e que não sejam em locais que elas ficam privadas de liberdade, isso é fundamental. E eu acho que, para finalizar, a necessidade que nós temos de ter equipamentos de baixa exigência e que ofereçam estratégias de redução de danos. Por exemplo, espaços de uso seguro de drogas, para garantir que as pessoas que sofrem de desvantagem de acesso às políticas públicas tenham acesso nesses espaços e possam ter o seu cuidado garantido e, para além disso, facilitar isso, favorecer a adesão às políticas públicas integrais, né, de saúde, de assistência, de moradia, né, e de direitos humanos. Eu acho que isso são os pontos principais que eu gostaria de trazer e agradecer pelo convite. Obrigado, Angélica. Bruno? Bom, para finalizar aqui, estava pensando a partir da fala da Angélica, que uma das coisas também importantes que a gente precisa ter, inclusive na última revista, né, do Conselho Regional de Psicologia, eu tive ali uma matéria onde eu falava sobre esse assunto, inclusive discuti também no último congresso da ABEP, que é a Associação Brasileira de Estudos em Psicologia, que é a importância da formação, da graduação do psicólogo no campo de álcool e drogas, mas para além disso, eu acho que a sociedade como um todo deveria ter uma educação contínua sobre drogas. Hoje é praticamente impossível a gente ver uma criança, um adolescente, você perguntar para ele, mostrar um maço de cigarro e falar, e aí, o que você acha disso aqui? Todos eles vão saber que aquilo ali causa uma série de doenças, câncer e tudo mais. E se você perguntar para qualquer outra substância, as pessoas às vezes nem sabem o que é, às vezes as pessoas não têm informação. Então eu acho que a gente precisa de uma formação, precisa de uma cultura de educação sobre drogas no Brasil. Teve uma vereadora que há alguns anos atrás, uma fofa, adoro ela, que ela sugeriu que a gente fizesse um plebiscito sobre a legalização da maconha. Eu, particularmente, fui completamente contra, porque uma sociedade que teve durante 30, 40, 100 anos falando que a maconha faz mal, a maconha mata, a maconha isso, a maconha aquilo, quando fizer um plebiscito com uma sociedade não informada sobre a substância, obviamente vai votar a partir do pouco conhecimento que ela tem. Então, eu acho que uma das coisas muito importantes que a gente precisa ter é fazer uma política de informação e de educação, como a gente bem fez com o cigarro, e aí as pessoas passam a ter conhecimento para poder ter a capacidade de escolher bem informado. Então a gente precisa ter uma educação sobre drogas no Brasil para que a gente diminua diversos tipos de problemas, não só da formulação
de política pública, e aí a gente fala sobre comunidade, sobre sociedade, mas também para o sujeito poder tomar as suas decisões, as suas escolhas de uma forma muito mais instruída. E é isso. Muito obrigado, Maria Angélica, muito obrigado, Leandro, todo mundo que está aí contribuindo com esse podcast. Muito obrigado, então, a vocês pela participação, né? Este foi mais um episódio do podcast Vamos Falar de RD, da Associação Águia Morena de Redução de Danos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esta é uma das atividades do projeto Comunicação, Informação e Prevenção ao HIV/AIDS e ao uso abusivo de álcool e outras drogas, com apoio do Fundo Positivo. Obrigado, tchau.